E aí, galera, estamos ao vivo aqui. Mais uma transmissão aqui do Perdido em Pensamentos, nosso blog. O endereço dele tá aí. Facebook também. Eu sou o Douglas Rainho, idealizador e autor do blog Perdido em Pensamentos. Um blog onde a gente trata de espiritualidade, umbanda, magia e terapias naturais. Hoje a gente vai tocar num assunto um tanto conhecido de quem pratica umbanda, né? Que são as questões das magias de Umbanda. É possível fazer magia na Umbanda? Essa é a grande pergunta que muitos fazem. Se a Umbanda é uma filosofia, uma religião ou se é uma doutrina mágica. Então, para respondê-las, vamos aqui tentar conceitualizar, contextualizar e conceituar essas coisas. Bom, existe magia na Umbanda? Existe. Existe e é uma prática totalmente diferente do que dizem por aí. A magia da Umbanda ela é uma forma muito mais folclórica e empática. Ela trabalha com elementos naturais, com elementos simples. Não é necessário fazer nenhuma ritualística muito avançada, muito demorada, fazer evocações complexas, desenhar signos cabalísticos complexos, utilizar vários elementos difíceis de achar, prata, cobre, chumbo, ouro, platina, com inscrições específicas na lua tal, na energia tal, no dia tal e tal, tal, tal. Na verdade, a magia de Umbanda ela se baseia muito mais na fé, na crença, do que realmente num sistema mágico científico. Claro que por trás de tudo isso existem os fundamentos, existem existem as origens, existe toda uma contextualização, um conceito por trás de tudo isso. Então, é, é explicado isso conforme o passar do seu aprendizado dentro da Umbanda. Você começa a aprender com os guias, com o seu chefe do terreiro e com os mais velhos. A magia de Umbanda, primeiramente, o que é magia, né? Muita gente fala assim, eu faço magia, então eu sou mago. A gente poderia falar que existem alguns encantamentos, feitiços também. São simples sinônimos nesse caso. A magia de Umbanda, ela é, no caso, uma forma mais de magia folclórica, vamos dizer assim. Você pega as nossas conhecidas benzedeiras. As benzedeiras acabam praticando certas simpatias e as ensinam, e isso é uma forma de magia. Magia, na realidade, é uma forma de você manipular energia conforme a sua vontade, de acordo com aquilo que você determina. Você usa certos elementos ritualísticos, certas outras energias, as transmuta em seu favor ou em benefício do próximo ou daquele que você desejar. Bom, o que é consiste a magia de Umbanda? A gente vai no terreiro e geralmente a gente é atendido por uma entidade, temos os caboclos pretos velhos e tudo mais, e as diversas situações que os consulentes passam. Querem um emprego, estão sofrendo pelo término de um relacionamento, estão com algum tipo de doença, estão se sentindo em depressão, precisam vender uma casa, precisam limpar uma casa. Além de tudo aquilo que a Umbanda faz, que é através do ensinamento, da reflexão, da reforma íntima, do avanço moral, nós também temos essas práticas auxiliares. Porque a Umbanda ela tem um conceito assim: se a pessoa está doente, se a pessoa está em uma situação desagradável, ela não vai conseguir ou ter forças para tentar fazer a sua reforma íntima. Então, o que acontece? As entidades, elas através do trabalho caritativo, elas amparam esses consulentes e auxiliam eles a movimentar as energias necessárias para conseguir o que eles precisam. Claro, sempre isso pautado dentro da lei maior, conforme a necessidade e o merecimento de cada um. A questão é, todos podem fazer esse tipo de magia? Podem. Algumas magias, ou como a gente chama dentro da Umbanda, mirongas, né? Mandingas, mirongas, elas podem ser feitas por todos. As entidades elas explicam, elas ensinam certas fórmulas para que todos possam fazê-las. Você precisa entender o que está acontecendo por trás disso? Não necessariamente. A verdade é que você tem que entender o propósito da magia, para que ela serve e aplicá-la conforme a entidade o ensinou. O importante é sempre não fazer nenhum tipo de substituição ou acabar impedindo ou interrompendo o processo ritualístico na metade. Isso é uma coisa muito importante. Muitas pessoas começam a fazer e conforme vai passando o tempo, a mironga
perde o poder. Vamos supor, existe uma determinada milonga que você tem que fazer durante uma semana. Se você faz os 3 primeiros dias e esquece o 4º dia, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Se foi determinado por uma entidade, é bom que você converse com a entidade antes, pois poderia estar dentro de uma janela astral determinada que a entidade definiu, com energias afins, com a lua afim e tudo mais. Você não precisa saber disso, a entidade provavelmente sabe e vai te orientar. Mas a maior parte das mirongas e as magias de Umbanda, elas não têm essa limitação. Então você pode fazer à vontade, conforme o que eles ensinarem para você. Outra questão dentro desse contexto de magia de Umbanda é se existem magias negativas dentro da Umbanda. Na Umbanda, como religião, não existem. É impossível você demandar contra uma outra pessoa dentro da magia religiosa. Porém, magia é movimento de energia. Você pode fazer diversas coisas. Se você simplesmente quebrar a premissa básica da Umbanda, que é a manifestação do espírito para a caridade, você com certeza poderá corromper algum tipo de magia e prejudicar o seu próximo. Como eu disse, existem muitas questões de magias empáticas. Magias empáticas, você acaba fazendo um tipo de magia por similaridade. Você quer uma cura, você vai utilizar algo que lhe proporcione esta cura. Boa noite, Alexandre, boa noite. Alexandre é o nosso guru de informática do blog. Bom, agora as questões dessas novas escolas magísticas que estão surgindo dentro da Umbanda. Elas são fundamentadas? Elas são corretas? Todos que estão lá estão com boa intenção? Estão praticando realmente a magia de Umbanda? Nem sempre. Nem sempre. Nós temos que avaliar muito o tipo de magia que nós estamos aprendendo. Existe uma moda hoje de todo mundo adquirir vários graus e vários graus de magia de várias vertentes diferentes. A questão a Umbanda ela foi criada para ser simples. E esses graus de magia acabam a tornando complexa. Então, estão impossibilitando da pessoa mais simples de acessar esse tipo de conhecimento. Isso vai contra também as premissas da Umbanda, que é manifestação do espírito para a caridade. Como que a gente pode fazer magia de Umbanda? A gente pode fazer magia de Umbanda com diversos elementos. A gente pode utilizar a popular e conhecida vela, as fitas, as frutas, as oferendas em si. Todo tipo de oferenda é um tipo de magia. Pode ser uma oferenda propiciatória, ou seja, pedindo algo. Pode ser uma oferenda de agradecimento por algo já conquistado. Pode ser algum tipo de movimentação energética para um Exu, para uma Pombagira, que é para evitar alguns efeitos colaterais, algumas energias negativas adentrarem no seu ambiente de trabalho, na sua residência, ou mesmo dentro do seu campo energético, ou até mesmo para quebrar possíveis magias já pré-existentes. E você pode utilizar diversos outros elementos, moedas, fitas, linhas, panos, pedras, ervas, facas, espadas, vários elementos. O mais comum é ver realmente sobre os guias utilizando tanto as fitas quanto as velas. É muito mais comum. O próprio ritual de defumação, de uso de charutos, tabaco, né? Si, o charuto, o cigarro, o cachimbo, é uma forma de magia de Umbanda. Então a magia ela foi criada para ser algo bem mais simples do que você ter que desenhar diversos símbolos cabalísticos, evocar diversas forças através de uma ladainha tremenda, depois você fazer todos os procedimentos, e depois fechar todo aquele círculo e dar por fim a magia como encerrada. Existe fundamento nisso que eu falei? Sobre existir todo esse tipo de ritual? Existe, mas ele não é um fundamento de Umbanda. É um outro tipo de magia, uma outra vertente magística, tem seu fundamento, pode funcionar, funciona, mas não é magia de Umbanda. Tá. A magia de Umbanda é a magia praticada pelos guias e ensinada pelos guias para todos. Para todos. Bom,
que você pode... muitas pessoas falam assim, mas eu gostaria de fazer determinada coisa para arrumar, para fazer uma abertura de caminhos, o que eu posso fazer? Bom, além dos campos energéticos que nós possuímos, o planeta inteiro também tem os seus campos propiciatórios, os seus campos específicos. É muito comum fazer magias em determinados locais. Se não puder fazer no terreiro ou fazer na casa, se o guia ensinar que não deve ser feito dessa forma, nós temos os campos da natureza que nós podemos fazer. Quem pode fazer isso? Quem o guia indicar. Pode ser o guia tanto incorporado quanto o seu próprio médium ou quanto o próprio consulente. É bom lembrar que um guia de Umbanda jamais vai dizer para o médium ou até para o seu consulente fazer algo que ele desconhece. Ele vai ensiná-lo e vai deixar bem clara a sua orientação para que ele possa fazer. Também, um guia de Umbanda jamais irá burlar a lei terrena para que você faça alguma coisa. Os guias, eles respeitam todas as nossas leis. Eles não querem que nós infringimos elas ou que acabamos por nos complicar na nossa vida material. Então, campos da natureza que nós podemos fazer esse tipo de trabalhos magísticos. Preferencialmente, nós fazemos no terreiro. Preferencialmente, nós fazemos esses trabalhos num ambiente controlado. E é feito por um guia. Se o guia indicar para você fazer, ele vai indicar também onde você pode fazer. Vamos supor que o guia lhe deu uma vela toda inscrita com símbolos que ele traçou e pediu para você acender na sua casa. Ele vai dizer como você vai acender, aonde você vai acender, o local, se é dentro ou fora de casa, por quantos dias, se você acende e apaga, como você a apaga, onde você descarta esse tipo de material e tudo mais. Vamos lembrar aqui também uma coisa muito importante: não suje a natureza. O guia representa as forças naturais. Ele jamais vai pedir para você jogar parafina no rio. Né? Então tenha muita consciência ecológica quando for fazer os seus trabalhos de magia, suas mirongas, suas mandingas. Outra coisa que o guia pode dizer é que você precisa ir em determinado ponto da natureza, oferendar determinado orixá ou linha de trabalho. Os campos da natureza são locais abertos e consagrados a determinadas forças, seja orixás, santos encantados ou as linhas de trabalho. Quais os campos que nós temos? Temos campos abertos, geralmente consagrados a Oxalá. Temos as estradas de ferro, os caminhos em si, preferencialmente as estradas de ferro e os caminhos de terra, que é consagrado para Ogum. Temos as matas consagradas para Oxóssi, os rios consagrados para Oxum, as pedreiras consagradas para Xangô. Também podemos fazer nas pedreiras para Inhansã, os lagos, as lagoas e as águas paradas para Nanamburuque, o cemitério, o Campo Santo para Omulu ou Baluaê, e geralmente se faz ofertas para Exu ou algum tipo de magia para Exu em encruzilhadas. As nossas encruzilhadas, elas não são propícias a isso. Nossas encruzilhadas, elas são feitas de cimento, totalmente urbanizadas e sem qualquer tipo de axé. Então, no caso, está mais para um simbolismo do que realmente para pegar a energia daquele local. Lembrando que a gente não deve porcalhar a via pública, né? Não se deve deixar uma oferenda lá, por exemplo, para a entidade apodrecendo no meio da encruzilhada. As encruzilhadas de preferência, elas são aquelas feitas de terra, no interior, nas cidades mais afastadas. Se não for possível encontrar uma encruzilhada dessa, pode-se fazer num campo específico determinado para esse tipo de trabalho. Existem alguns locais, como o Vale dos Orixás e o Santuário Nacional dos Orixás. Santuário Nacional de Umbanda, né? Em São Bernardo. E o Vale dos Orixás, se não me engano, é em Juquitiba. Tudo em São Paulo, isso, né? No estado de São Paulo. Eles são os locais propícios para fazer esses tipos de oferenda, porque tem um pessoal lá para fazer a limpeza, preparado para levantar as oferendas se necessário. Caso não seja possível e você mesmo tenha que fazer, vá com fé, vá com segurança, sempre acompanhado de mais de uma pessoa. Nunca vá sozinho a esses locais e faça sua oferenda no Campo Santo, nas matas, nas estradas e tudo mais. Permaneça lá por um tempo, até dar tempo da energia ser emanada. Se puder ficar até as velas terminarem de queimar, ótimo. Se não puder, deixe bem ciente isso pro guia que ele pediu, que vai ser meio impossível acontecer isso. Se não, peça em pensamento, peça licença, maleme, peça licença.
e faça sua oferenda num tempo específico, 30 minutos, 40 minutos, levante a oferenda, jogue tudo fora no lixo. Não jogue nada em rios, a não ser que apesar que pelo menos aqui em São Paulo é muito difícil você encontrar um rio limpo. Um rio que corre, né? Porque geralmente você vai jogar alguma coisa lá, o rio vai ficar parado lá e toda aquela tranqueirada vai ficar parado lá. A questão aí se você tiver que jogar algo no rio, certifique-se que é algo biodegradável ou que é algo que vai se servir de alimento para os animais ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, frutas e flores é possível sim desprezar dentro do rio. Agora, eu não vou desprezar uma garrafa de cachaça nem quebrar uma garrafa de vidro, um alguidar dentro da água. A primeira pessoa que lá adentrar na água vai acabar se cortando, se machucando, coisa do tipo. Além de toda a poluição que vai ocasionar. Então, tenha consciência do que você está fazendo. Mesmo que se fizer em casa, às vezes os guias pedem para acender uma quantidade determinada de velas, fazer alguns pontos com fitas e tudo mais. Depois que aquilo tudo queima, você pode esperar de 12 a 24 horas para levantar o ponto. Levantar é retirar tudo de lá, mexer naquilo que foi feito. Retirou tudo, jogue tudo no lixo. Esse é o destino de lixo, é lixo mesmo. Tá? Não reaproveite aquilo que não deve ser reaproveitado. Alguns alguidares, se não forem ofertados por Exu, por exemplo, podem ser reaproveitados. Lave ele bem, lave com sal grosso, se a sua crença permite, lave com marafo, passe bastante água e pode utilizar novamente. Se a mironga ou a mandinga, a magia, pedir que seja algum elemento virgem, você já não vai poder usar aquele elemento de novo. Então, tenha consciência de deixar lá bem claro que aquele elemento já foi utilizado e não reaproveite. Utilize ele sempre para as questões que pode reaproveitar o elemento. Então é isso aí. Esse é um pouquinho assim só sobre magia de Umbanda. Eu estou postando uma série de artigos lá no nosso blog sobre magia de Umbanda. Acompanhem. Hoje mesmo entrou no ar um texto falando sobre lavagens de chão, que é usar ervas e a água, né, para fazer lavagem de chão, desimpregnar ambientes, fazer descarregos, fazer alguns tipos de trazer um pouco de energia de prosperidade, coisas do tipo. Já temos alguns outros textos lá escritos sobre magia, então entra lá e acompanhe. www.perdidoempensamentos.com. Eu sou Douglas Rainho e fico por aqui. Até mais.